Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de fazer uma meditação com vocês e nós vamos passar por muitos textos da palavra. O assunto vai exigir isso, tá bom? Então nós vamos ter que ser ágeis nisso. Agilidade não é meu forte, né? Mas vamos tentar. Mas nós vamos falar hoje sobre o centro da verdadeira religião. É um fato que muitas vezes é esquecido. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia, um grupo aqui da igreja. Então, volta e meia, em torno dessa leitura, algumas coisas saltam aos olhos, né? Às vezes, algum assunto que a gente pega avulso, fruto de outras meditações durante a semana, mas com frequência a gente acaba observando alguma coisa tirada daqui. Nós estamos lendo os Salmos agora. Pelo menos os que estão com a leitura em dia estão nos Salmos. E me chamou a atenção, observar, lendo um após outro, como o louvor, como a Escritura enfatiza a verdadeira adoração a Deus. Nós vemos todo o tempo Deus sendo glorificado. Deus sendo glorificado pelo que Ele é. Deus sendo glorificado pelas coisas que Ele fez e faz. Mas o que me chama a atenção é que a gente percebe que é muito fácil nós desvirtuarmos, nós perdermos o foco dessa adoração. Ao ponto de dizer, sim, que as pessoas, na maioria das vezes, procuram Deus, quando procuram a Deus, buscam a Deus pelo motivo errado. Vão por caminhos errados. E muitas vezes, dentro da própria igreja, nós podemos perder o foco e de repente, o que nós estamos fazendo ali como igreja já não é mais aquilo que deveria ser. O Salmo 96, nós vamos começar pela leitura de um trecho desse salmo, que vai ser a nossa base, nosso ponto de partida, tá bom? Salmos 96, versículo 7. Diz assim: dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Então, só esse trechinho aqui desse salmo já sintetiza a ideia. Se você pegar todos os salmos, você vai ver que todos eles vão nesse mesmo caminho, glorificar a Deus. Glorificar a Deus. E ele aqui convoca todas as famílias dos povos, todos venham dar glórias a Deus. Nós estamos ensaiando um hino aqui, com o coral, né? Nosso coralzinho. E no refrão, no estribilho dele, diz: venha adorá-lo.
Cada uma das estrofes enfatiza algumas das coisas a respeito de Deus, algumas poucas coisas a respeito de Deus. Mas é um hino centrado na verdadeira religião, na verdadeira adoração. Eu quero chamar a atenção de que a verdadeira religião, nós não estamos falando aqui de denominação. Religião não é isso. Religião é uma palavra que tem origem no latim de religare, é religar mesmo, é ligar de novo, nos ligar a Deus novamente. A Bíblia demonstra que o homem deu as costas ao seu Criador, rejeitando a Deus, trocando o Criador pela criatura, rejeitando a vontade de Deus. Os salmos nos incitam, nos convocam para nós nos voltarmos a adorar a Deus. Como é que nós adoramos a Deus? Não é só no cântico. Nós adoramos a Deus com a maneira que nós vivemos aqui, honrando a Deus, com a nossa vida, com nossas atitudes. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Esse salmo, o versículo 9 aqui, tem algumas interpretações diferentes, porque aqui a colocação pode ser tanto adorai ao Senhor na beleza da santidade dele, tá? Alguns interpretam assim, outros interpretam, adorai ao Senhor na beleza da santidade que ele requer de nós. Porque é através da santidade, ou seja, vivendo a justiça, vivendo a palavra de Deus, nós agradamos a ele. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Nós somos separados para Deus para uma vida nova, uma vida de adoração ao Senhor. Então nós vamos ver também nessa noite que esse é justamente o alvo de Jesus na vinda dele aqui ao mundo. O ministério, a obra de Jesus é exatamente essa. É de nos levar de volta ao Pai. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Os salmos são, ainda falando deles, alguns consideram assim, os salmos são a alma da Bíblia, a alma dela, porque ela expressa a essência da palavra de Deus, colocada de uma forma sempre poética. Às vezes sou estranho para nós, porque a poesia da cultura daquele local, daquele tempo, talvez tenha algumas coisas diferentes da forma que nós fazemos poesia hoje, né? Mas aqui os salmos, isso não tira a beleza deles. Apesar da tradução, às vezes precária, toda tradução perde força, né? Não sei se você já observou isso. Uma música, uma letra de uma música, de uma poesia, que você acha bonita, quando ela é traduzida para outro idioma, nem sempre ela carrega todo aquele conteúdo. Porque uma forma, por exemplo, da gente se expressar no português, e quando você traduz isso para o inglês, fica uma coisa meio deficitária. E o mesmo acontece o contrário. E quando você pega do hebraico, do grego, e você traduz para o português, por exemplo, as línguas originais em que foram escritas a palavra de Deus, é lógico que perde um pouco, mas ainda assim a beleza da palavra de Deus, a pureza da essência dela, permanece e é notório, não tem como esconder que esse é o sentido, esse é o objetivo. Glorifica a Deus, dê glória a Deus, todas as famílias da terra, dai a glória devida ao Senhor. A glória a Deus, ela é devida, porque ele é digno de todo louvor, de toda honra. Amém? Que fraquinho.
Deus é digno de todo louvor, de toda honra. Tudo que a gente possa fazer para louvar a Deus ainda é pouco. Mas eu não vou consagrar tanto assim da minha vida a Deus, né? A gente fazer certas reservas. Às vezes nós fazemos isso. Como se Deus não tivesse direito a todas as partes, todas as áreas da nossa vida. Isso não existe. Deus é digno de ser louvado em tudo que nós fazemos. Os salmos nos mostram que o coração da fé é simplesmente adorar a Deus, independentemente do que ele faz. Simplesmente adorar a Deus pelo que ele é. O que ele faz é um motivo a mais. Amém? Vou apenas citar aqui, tá bom? Mas, por exemplo, no Salmo 29:2, nós lemos assim, olha, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Reforçando aqui, insistentemente nós vamos vendo nos Salmos. Exemplos, Salmo 115:1 diz, não a nós, esse bem conhecido também, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá a glória. Não a nós. Eu quero já chamar a atenção aqui para um dos problemas que nós encontramos, especialmente nos dias atuais. Muitas pessoas estão praticando uma religião que, na verdade, busca não a glória de Deus, mas a sua. E o Salmo nos diz, não a nós, mas ao Senhor a glória. Muitos querem destaque, muitos querem desfrutar, né? Buscar e desfrutar de todos os benefícios que Deus dê isso, dê aquilo, mas poucos estão atentos à questão de que é Deus quem precisa ser glorificado. Vou fazer uma pausa. Irmãos da portaria, vocês estão concentrados na palavra de Deus, né? Então é que vocês estão aí. Tem visitante para entrar. Vocês estão fazendo mais uma barreira aí para impedir o visitante de entrar do que... Está distraído ali um pouquinho, né? Eu não podia perder de fazer essa brincadeira com vocês aí, né? Mas vamos seguir aqui, tá? Desculpem aí, ó. Mas nós lemos assim, esses salmos, né? Nós citamos aqui 2 exemplos, mas salmos, pode ler, pega lá para ler, desde o primeiro até o último salmo. Eu não lembro o número de salmos, que são 100 e... Alguém lembra de cabeça? Quantos? 100 e... Hã? 150, redondo? Ah, tá. Obrigado. Tá? Então, olha, do 1 ao 150, tá? Do primeiro ao último. Você vai encontrar isso sempre. Adore a Deus. Louve com todos os instrumentos. Os últimos enfatizam muito isso, né? Tudo louve ao Senhor. Davi, no meio das súplicas, os salmos dele geralmente envolvem súplicas. Me socorre, né? Nas perseguições, nas desventuras, naquele momento de pecado dele, mas sempre, sempre ele glorifica a Deus em meio a essas circunstâncias. E assim nós vamos vendo, Deus é louvado pelo seu poder, Deus é louvado na criação, Deus é louvado no socorro presente, Deus é louvado na glória, na grandeza dele, no amor, na justiça.
em todos os seus atributos. Os salmos, eles têm, assim, no seu conteúdo, a capacidade de nos levar, irmãos, a recolocar Deus no centro de tudo. Eu espero que hoje, nessa noite, você possa contribuir para que nós façamos isso, para que nós enxerguemos a necessidade de colocar Deus no centro de tudo da nossa vida. Mas, como eu já disse, esse próprio teor de Salmos, lá no Antigo Testamento, escrito por vários autores, nos levam a pensar na obra de Jesus, o Filho de Deus, vindo ao mundo. Será que a mensagem de Jesus condiz com a mensagem dos Salmos? Muitos dos Salmos são também proféticos, chamados Salmos messiânicos, que falam a respeito da própria vinda de Jesus. Mas o importante aqui é nós vermos a mensagem dos Salmos como um todo, condiz com a mensagem que a vida e a vinda de Jesus aqui, a esse mundo, nos trouxe, com o objetivo, com o que ele fez. O propósito eterno de Deus é a sua glória. A Bíblia, na verdade, não são só os salmos, não são os evangelhos que narram sobre Jesus. A Bíblia inteira aponta para isso, nos mostra a necessidade de glorificarmos a Deus. Deus separou um povo, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, e requereu desse povo adoração exclusiva, que eles não fizessem como os outros povos, se entregando a adoração a deuses falsos, mas adorassem o Deus verdadeiro e adorassem com uma verdadeira religião. Que eles se entregassem a Deus com uma vida de santificação, uma vida de louvor a Deus, com prazer em servir a Deus. Grande parte do tempo que nós vemos foi que o que se encontrou ali foi rebelião. E muitas vezes os profetas, então, foram acionados por Deus. Qual foi o papel dos profetas? Eles não trouxeram uma nova lei. Eles não trouxeram uma palavra diferente daquilo que já tinha sido dito. Já observaram isso? O que os profetas vieram fazer, né? Eles foram acionados por Deus, foram homens levantados por Deus, para fazer o povo relembrar das diretrizes iniciais. Arrependei-vos, voltem-se a Deus, mudem. Né? A palavra arrepender, no hebraico tem basicamente o mesmo sentido que a palavra que é mais conhecida para nós no grego, né? Metanoia, que é uma mudança de mente. Mude sua mente. Quando se diz arrependimento, não é só mudar momentaneamente uma atitude, automaticamente, como se acionasse um outro botãozinho, né? Você está indo para lá, aperta um botão para mudar para cá. Não, é a mudança de mente, porque Deus quer que nós façamos as coisas conscientemente. E que mudança de mente é essa? O Evangelho é para nos trazer a isso também. A mesma coisa que os profetas faziam era chamar a atenção. Mudem a cabeça de vocês, vejam, olhem para a palavra de Deus,
Olhem para o que Deus fez por vocês no passado, para o seu povo. Vocês estão aqui hoje graças ao que Deus fez. Louvem a Ele, porque Ele é o Senhor. Louvem a Ele porque Ele é o Criador. Louvem a Ele porque Ele é o Senhor de Israel. Louvem a Ele porque Ele tirou vocês do Egito. Louvem a Ele porque Ele deu a vocês a palavra. Louvem a Ele porque Ele deu essa terra para vocês. Assim, o Evangelho nos diz. O que diz Hebreus? Bom, Deus falou antigamente aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias falou pelo Filho. E o Filho veio ao mundo falar o quê? Não uma mensagem nova, mas ele veio novamente nos chamar para uma volta a Deus, para uma volta à adoração verdadeira. Um caminho que ficou provado, a justiça dos homens não podia criar. A lei em si era morta, ela não era poderosa para fazer isso. Mas Jesus veio desempenhar esse papel que nenhum profeta, nenhuma lei, nenhuma coisa outra qualquer poderia fazer a não ser ele. Mas antes de falarmos de Jesus, é importante que nós vejamos o que os profetas disseram. Nós vamos pegar aqui alguns exemplos. Isaías 43. Isaías 43, versículo 7. Em meio a essas exortações, Deus diz pela boca do profeta: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Deus diz aqui: criei para a minha glória. A glória que é devida a Deus. Abacuque 2:14. Também diz profeticamente: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Fica notório pela boca dos profetas que esse é o propósito de Deus: ser glorificado pelo seu povo, ser glorificado, e aqui ele fala de um tempo futuro, pelo conhecimento de Deus, ele vai ser glorificado. O conhecimento adquirido, aquele conhecimento não intelectual, mas aquele conhecimento que é dado ao íntimo, ao coração dos homens. E os salmos ecoam esse propósito eterno de Deus de ser glorificado. Mais uma vez, citando alguns salmos, Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus. Olha, a própria criação declara a nós a glória de Deus. O Salmo 50, versículo 23, diz assim também: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que oferece sacrifício de louvor vai estar glorificando a Deus. Não é qualquer sacrifício. Havia sacrifícios que não eram agradáveis a Deus. E o povo de Israel é repreendido e advertido muitas vezes por conta disso. Deus não queria aquele sacrifício. Era vão. Porque era praticado automaticamente, por tradição. Cabe um alerta para nós. Será que nós estamos cultivando a nossa ligação com Deus? Bom, primeiro vamos dizer, nós temos uma ligação real com Deus? Nós estamos em comunhão com Deus? Lembra, isso só é possível, viável, por meio de Cristo mesmo. Nenhum outro meio.
Se nós temos essa comunhão, se estamos ligados a Deus, será que nós estamos visando a adoração a Ele? Estamos adorando a Deus? E se estamos adorando? Uma terceira pergunta: estamos adorando com o propósito, com o coração? Ou será que nós estamos fazendo por um motivo qualquer? Eu canto hinos, eu posso ler a Bíblia, eu posso ofertar para a igreja, né? Não é para a igreja, é para Deus. Deve entender isso. Tem gente, eu não vou dar dinheiro para o pastor, não. Realmente tem igrejas por aí que quando você dá o dinheiro, vai para o pastor. Os irmãos, os membros dessa igreja sabem muito bem, mas é fazer constar. O pastor aqui não tem nem salário, tá bom? O dinheiro não vai para o pastor. O dinheiro... então é para a igreja. Eu não vou dar dinheiro para a igreja, não. Tem gente que diz isso. Isso mostra o foco errado. Porque se alguém oferta alguma coisa, seja dinheiro, seja trabalho, ele deveria fazer isso enxergando que ele está ofertando a Deus. Se não for para Deus que você está dando, é melhor não dar nada. Porque é inútil. Qualquer coisa que nós façamos, qualquer oferta que não é voltada a Deus, é inútil. Outro dia me questionaram, eu percebi que vocês, na igreja, vocês não têm aquele momento de trazer as ofertas ali. Não. Nós depositamos o dinheiro. Hoje nós somos modernos, né? Eu vejo naquele modelo que foi tradicional, talvez ainda seja em muitas igrejas aí, eu vejo assim uma forma de constranger muitas vezes as pessoas a contribuírem. Mas não fica muito mecânico você fazer o depósito na conta? É a mesma coisa. Eu sou sincero, quando eu faço meu Pix para a conta da igreja, aquele momento para mim eu estou adorando. Deve ser assim, irmãos. Eu estou fazendo isso visando a prosperidade do trabalho, da obra, do reino de Deus. E é para Deus que eu estou dando, não é para a igreja. Também não é pagar o dízimo, como alguns dizem, né? Não é imposto. É livre. Você dá. Não paga. Bom, o assunto não é esse, mas diz respeito, tá? Por quê? A questão é, tudo que nós fazemos, enxergarmos que o cerne da religião, o centro da religião verdadeira, é adorar a Deus. As coisas que nós fazemos, quando nós cantamos, não é para mostrar a nossa bela voz. Se você tem uma voz boa, use essa voz, né? Canta bonito. Não vai cantar relaxadamente. Mas pensa que você não está cantando para expor a beleza da sua voz. Você não é um artista, tá? Você tem que cantar para adorar a Deus. Amém? As coisas que nós fazemos. Eu tenho que estar aqui, o irmão que for pregar, a gente não está aqui para pregar, para dizer, que belo discurso. Não, mas é para glorificar a Deus, e eu espero que a gente esteja fazendo isso, mostrando, irmãos, nós todos, a Bíblia está dizendo, volte-se a Deus, adore a Deus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. E se a gente já tem feito isso até aqui, que a gente saia animado a fazer mais e mais. Adoração não é um apêndice da fé, um acessório. Tá? Desculpem. A adoração, ela é a própria essência da fé. E a religião é a nossa vida de fé
com Deus. Mas agora sim, vamos falar um pouquinho sobre a missão de Jesus, tá? A missão de Jesus é revelar a glória do Pai. Existem muitos textos que nós lemos e não percebemos esse aspecto. Mas se a gente atentar, nós vamos ver que esses mesmos textos deixam claro, cristalino, que a missão de Jesus é essa. O propósito dele, glorificar o Pai. Em João 1,14, agora a gente vai ler vários versículos aqui no Evangelho de João, tá? Nós vamos usar esse Evangelho. João, falando em nome dos apóstolos, dos demais discípulos até, ele fala sobre Jesus, ele trata Jesus aqui como o Verbo. E ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que forma maravilhosa João descreve o contato, o convívio que ele e seus iguais ali, seus colegas, tiveram ao longo daquele período de tempo de conviver com Jesus. Ele descreve dessa maneira. Nós vimos a glória do Filho unigênito do Pai. O entendimento de João foi justamente de que andar com Jesus foi uma maneira de ser revelado a ele a glória de Deus. Porque foi o que Jesus fez o tempo todo que andou com eles. E antes também, mas esse tempo eles puderam testemunhar disso. Jesus veio para tornar a glória de Deus visível e acessível a nós. O propósito do ministério de Jesus é glorificar ao Pai. Jesus diz várias vezes, repetidamente, que tudo o que ele faz é com essa finalidade, esse propósito, glorificar o Pai. Capítulo 7 de João. Versículo 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Aqui ele descreve, ele fala a respeito de si mesmo, atestando que ele é o verdadeiro Messias, enviado. Ele diz, um falso viria para buscar a sua própria glória, mas não ele. Jesus, sendo o verdadeiro Messias, ele veio não para falar de si mesmo, buscar a sua própria glória, mas buscar a glória daquele que o enviou. Quem foi que enviou Jesus? Deus Pai, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Está claro isso de quem Jesus está falando. Capítulo 8, vira a página, versículo 50. Jesus repetiu aqui, eu, porém, não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Ele já havia dito, eu não busco a minha glória. Jesus veio buscar a glória do Pai. Todo o ministério dele foi envolto nisso. Capítulo 12. Versículo 28. Jesus, orando, diz, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei.
Até a súplica de Jesus é essa: que seja glorificado o Pai. Que Deus seja glorificado. Se o Pai é glorificado, o Filho é também. E vice-versa. Mas ele diz: eu não vim buscar a minha glória, mas a do Pai. Os milagres de Jesus, eles revelam a glória de Deus. Aqui, esse fenômeno dos milagres, neles nós podemos observar o entendimento equivocado, errado, deturpado a respeito da relação do homem com Deus. O que é que você enxerga nos milagres? Vamos falar a verdade. A maioria dos homens pensa nos milagres como um momento, uma forma de se dar bem. Eu estava doente, prestes a morrer. Deus me curou, fez um milagre. Eu estou avisando esse lado. Será que esse é o propósito do milagre? Né? Eu estava falido, mas Deus fez isso na minha vida, transformou. Hoje eu estou rico. Primeiro, será que foi Deus que fez mesmo? Mas se foi Deus, será que o propósito do milagre é voltado para o homem, para nós? Nós sempre pensamos, como beneficiado pelo milagre vai ser o homem, ou eu, ou outro. Nós pensamos nisso. Mas o milagre, o verdadeiro objetivo dele não é esse. O verdadeiro objetivo do milagre é glorificar a Deus. Que a gente enxergue, Deus interviu. Deus fez o impossível. O que era para nós impossível, Deus fez. Louvado seja Deus. Quando Jesus transformou ali seu primeiro milagre, né? Quando ele transformou água em vinho. E o vinho era bom. O mestre Sala aprovou o vinho. Olha, esse último vinho aqui é melhor do que aquele outro. O vinho que tinha lá acabou, né? Naquelas bodas, naquele casamento. Será que o propósito de Jesus era simplesmente fazer a alegria do povo? Desde aquele primeiro milagre, o objetivo era que Deus seja glorificado. Olha, ele pode transformar água em vinho. Ele tem poder de transformar substância. Ele tem poder para modificar as coisas. E é o que Jesus veio fazer, modificar as coisas. Ao longo do seu ministério, Jesus curou cegos, coxos, todo tipo de problemas, pessoas possuídas por demônios, ele livrou daquilo. E até por último, né, vamos dizer assim, não propriamente o último milagre dele, mas já no final, ele ressuscita um homem, Lázaro.
aquela ressurreição visava a mesma coisa que a transformação da água em vinho. O objetivo de Jesus era que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. João 11. O versículo 4. Antes mesmo de ressuscitar o Lázaro, ele disse isso aqui. Jesus, ouvindo isso, o relato a respeito de Lázaro, ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, para que os homens vejam o que Deus tem poder de fazer. Aquele que estava morto reviveu. A ressurreição de Lázaro foi mais um meio de exaltar a Deus, de glorificar a Deus e de levar as testemunhas daquilo a se voltarem para Deus da maneira correta e olhar, olha, esse Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Ele é o Messias enviado pelo Pai. E olha quão grandes coisas ele tem feito no nosso meio. Os muitos milagres que Deus operou no passado também eram para mostrar sua glória. Por que 10 pragas sobre o Egito? Bom, existe uma tese de que Deus afrontou ali cada um dos deuses, né, várias divindades egípcias. Mas vamos dizer assim, Deus poderia ter resolvido isso tudo de uma maneira, uma praga só bastaria, né? Será que Deus não tinha poder para fazer isso? Mas ele quis mostrar sua glória através de cada uma daquelas pragas. Cada uma delas um milagre. E os milagres de Jesus não são diferentes. Todos os milagres realmente deveriam ser vistos dessa maneira. Não é para glorificar as pessoas, mas glorificar a Deus mesmo. Não são meras demonstrações de poder, mas o milagre deveria ser visto como uma janela para a glória divina. A gente poder vislumbrar um pouquinho do que Deus tem poder de fazer. Ele é o Deus do impossível. E deve ser, assim, adorado também por essas obras dele. O ensino de Jesus conduz à adoração verdadeira. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 4, a gente volta nesse mesmo livro, versículo 23. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores, notem, os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É o que faltava àquela geração religiosa de Israel. Eles tinham todo um cerimonial, mas não adoravam em espírito e em verdade. Aí nós voltamos a nós hoje e nos questionarmos. Será que a nossa adoração tem sido praticada, tem sido vivida em espírito e em verdade? É assim que nós temos adorado a Deus?
A nossa religião tem se baseado nisso, a nossa ligação com Deus tem se baseado nisso. Eu tenho vivido aqui para adorar a Deus, porque Ele é digno de toda a glória. Eu não vou pedir para vocês mencionarem aqui, mas eu gostaria que vocês fizessem um exercício mental. Talvez até nem agora dê tempo, mas que você fizesse isso talvez mais tarde. Quantos motivos você teria para glorificar a Deus na sua vida? Primeiro, se você já é um salvo, tenho certeza que você vai pensar nisso. Eu dou glória a Deus, não só pelo que Ele é, mas eu dou glória a Deus pela minha salvação. O que eu seria sem Ele, sem a misericórdia dEle manifesta em Cristo? Mas aí avança no seu exercício, tá? A gente talvez tenha muitas maneiras, ou muitos motivos de glorificar a Deus além desses básicos. Em Mateus 5,16, agora a gente vai mudar de evangelho, né? Jesus disse o seguinte, dizendo a eles que tivessem uma vida de devoção a Deus, né? Aquele texto que nos diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E ele conclui no versículo 16 dizendo o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Opa, para por aqui a leitura, tira o olho de lá. Que resplandeça a vossa luz diante dos homens e para que vejam as vossas boas obras, para que glorifiquem você? Não, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, glorifiquem a Deus. Nossa vida de santidade aqui, aquilo que a gente chama de bom testemunho, né? A nossa vida deve ser motivo para levar as pessoas a glorificarem a Deus também. E Jesus ensinou isso. A vida do crente deve ser para glorificar a Deus. Dá vergonha hoje em dia de ver o modo de agir de muitos que se dizem crentes. Eu digo se dizem, pode ser verdadeiro, pode não ser. Muitos dão mostra de não ser. Porque o que nós somos ensinados é que o nosso modo de viver enalteça não a nossa pessoa, mas o que Deus fez em nós. O poder que Deus teve de transformar, pela mão de Jesus ali, de transformar água em vinho, é o poder que Ele tem de ter me transformado no que eu era, do que eu era, no que eu sou hoje. Vejam como é importante que as pessoas vejam a diferença. Mesmo que você esteja lidando com pessoas que não te conheceram antes como você era. Ou que não nos conheceram na nossa intimidade. Não sabem, da nossa perversidade. Mas importa que elas vejam hoje que nós tememos a Deus, que nós adoramos a Deus, que nós servimos a Deus de coração, que nós servimos a Deus com alegria, que nós adoramos a Deus em espírito e em falsidade. Não, em verdade. Eu ia perguntar amém? Mas alguns já sorriram aqui, já viram que eu estava querendo fazer uma pegadinha. Jesus não veio, ao contrário do que muitos pensam, Ele não veio apenas para resolver problemas humanos. Muitos enxergam Jesus assim, Enxergam Jesus como alguém que veio para resolver nossos problemas. Não! O objetivo essencial, primordial da vinda de Jesus foi de nos levar a nos voltarmos para o Pai e glorificar Ele.
Não é para resolver nossos problemas. Muitos vendem religião hoje assim. Ah, você está com problemas na sua vida, vem para a igreja. É lógico que quem está com problema está precisando, se o problema está envolto no pecado, está precisando de Deus, né? Mas Jesus não veio só para isso, para resolver os problemas, os nossos problemas. A grande maioria dos pedidos de oração que nós temos, né, nós temos uma lista de pedidos de oração, tem pedidos dos irmãos, tem pedidos que irmãos trazem de outras pessoas. As pessoas pedem, a gente acaba trazendo. Mas as pessoas pedem por emprego, pedem por saúde, por isso, por aquilo, né? Ninguém vem pedir para a gente, olha, orem porque eu estou precisando encontrar paz com Deus. Eu não vejo esse pedido de oração. Mas muitas vezes os crentes também estão vivendo assim. Uma religião onde ele está vivendo na busca que Deus, que Jesus resolva os problemas dele. Não há dúvida de que a palavra de Deus nos dá luz para nos ajudar a lidar com os nossos problemas. Não necessariamente a solução deles, mas muitas vezes, né? Muitas vezes nos mostra o caminho para nos livrarmos deles, para resolver os problemas, e outras vezes nos levam, quando não está nas nossas forças fazer, mas nos levam a aprender como lidar com aqueles problemas. Sim, a palavra de Deus faz isso. Mas Jesus não veio para fazer isso. Até nisso nós deveríamos glorificar a Deus, né? Olha, eu hoje, né, eu tinha 1000 problemas e eu encontrei na palavra de Deus solução. Encontrei na palavra de Deus conforto. Deus seja louvado por esse conforto. Deus seja louvado por essa solução. Por Ele me dar um pouco da sua sabedoria infinita para eu saber lidar e resolver algumas coisas. Mas será que o nosso foco está nisso mesmo? Jesus veio, lembra disso, marque isso. Jesus veio para reorientar o coração humano para Deus, nos levar de volta a Deus. A própria obediência de Jesus glorifica o Pai. João 17:4, a gente volta lá para o Evangelho de João. Jesus, na sua oração intercessória, ele diz ao Pai: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Essa era a missão de Jesus, glorificar o Pai. E ele diz: eu fiz isso. Feita a obra que me deste a fazer. Obediência. A obediência do Filho glorifica o Pai. Então Jesus ensinou não só com palavras, mas também com o exemplo. Era necessário que ele cumprisse aquela missão, aquela tarefa, aquela obra. Para que a vontade de Deus se cumprisse. Mas também isso serviu como um exemplo para nós. Uma vez que nós cremos em Cristo, né, em Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nós nos tornamos, nós somos feitos em Cristo, filhos de Deus. Como filhos agora,
Será que o nosso objetivo maior na vida pode ser glorificar o nosso Pai? Jesus deu exemplo. O Filho unigênito glorificou ao Pai. E nós devemos fazer a mesma coisa. Nossa vida tem glorificado a Deus. A obediência de Jesus levou ele até a cruz. E a própria cruz revela a glória de Deus, a glória santa, justa e amorosa de Deus. Na cruz de Cristo, na crucificação dele, nós vemos Deus glorificado dessa maneira. Um Deus santo não poderia deixar o pecado impune. Deus é glorificado na sua justiça. Mas ali na cruz também reside a nossa salvação. Amém, irmãos? Porque por ele ter tomado os pecados, ali está demonstrado o grande amor de Deus de salvar pecadores. E não é só modo de dizer. Pensa no seguinte, cada um de nós aqui, cada um de nós não merecia nada, nada melhor do que o inferno, condenação eterna. Mas Deus, pelo seu grande amor, nos resgatou em Cristo. Pela obediência do Filho, nós fomos feitos também filhos de Deus. E Deus foi glorificado lá na cruz. Vamos dizer assim, o momento, o ápice da obra de Jesus, no sentido de glorificar ao Pai. Mas ele ressuscitou e ele glorifica ao Pai também na ressurreição. Por quê? A gente lê o que Paulo diz lá em Filipenses 2. Versículo 9, Filipenses 2:9 diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Olha que interessante, né? Para a glória de Deus Pai. Jesus venceu a morte. Jesus foi crucificado para glorificar o Pai. E Jesus ressuscitou para que o Pai seja glorificado e continue sendo glorificado. Toda a obra de Jesus teve esse propósito. E proporcionar, assim, a nossa salvação. E a salvação dos homens? O que a Bíblia diz a respeito disso? Nós costumamos pensar na salvação, muitas vezes só como um meio de escapar do castigo do inferno. Mas a salvação é muito mais do que isso. Cada alma salva glorifica a Deus. Porque são pessoas que Deus separou para estarem eternamente com Ele. Em adoração, aí não mais sob aquele jugo do pecado, não mais sobre a influência do pecado nesse corpo mortal, mas definitivamente libertos disso. Em Efésios 1, nós lemos aqui nesse capítulo, é um trecho onde Paulo faz uma doxologia
bendiz a Deus pela obra da redenção, da salvação. E notem, versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Para louvor da glória da graça de Deus. Ele nos fez agradáveis a Ele. Isso pela redenção em Cristo. Mas aí, no versículo 12, ele diz, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. De novo, ele repete aqui, louvor da glória de Deus, para louvor da sua glória. E o versículo 14, o qual é o penhor, falando do Espírito Santo aqui, né, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. 3 vezes aqui nós encontramos o apóstolo Paulo enfatizando esse aspecto, que a nossa redenção se deu para a glória de Deus, para louvor da sua glória, para honra a Deus. Quando uma alma se converte, não é só um membro a mais para a igreja, não é um a menos para o inferno, não é só isso. É mais uma transformação produzida por Deus. Mais um motivo para nós exaltarmos e louvarmos a Deus. Se há festa nos céus por uma alma que se converte, isso não pode ser para nós um fato que passe com indiferença. Se nós fizermos assim, é porque nós não estamos entendendo o que está acontecendo ali, o que aconteceu naquela vida. Os salmos falam a respeito de nós confiarmos em Deus e assim vivermos em adoração a Ele, hoje e na eternidade. Né? O Salmo 43 cita, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. O Salmo 51, aquele famoso salmo de contrição de Davi pelo pecado, no versículo 15, ele diz, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque esse é o papel do crente, hoje e sempre. Adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Nós cantamos hoje aqui alguns hinos que falam sobre nossa vida por vir, sobre novo céu, nova terra, a Jerusalém celestial. Né? O próprio Apocalipse revela, tem coisas ali assustadoras, mas em meio a tudo aquilo ele revela o destino maravilhoso dos santos, que é de glorificar a Deus, de glorificarmos o Cordeiro. Então, em face disso tudo, nós devemos observar com cuidado as deturpações atuais. Nós vivemos um tempo onde nós lidamos muito com o chamado evangelho antropocêntrico. Grande parte, infelizmente, das músicas que são feitas para adoração, grande parte das igrejas estão voltadas, assim, para o homem. Às vezes parece acertado, bonito. A igreja da família, grande dia de curas, culto dos empresários, você está quebrado, vem aqui e tal. Né? Presta atenção, um monte de coisa voltada para o homem. Isso tira nossos olhos do evangelho verdadeiro. Aqueles que pregam esse evangelho deturpado
Eles sabem que a grande maioria das pessoas visa isso. Mas a nossa missão não é ser maioria. A nossa missão é justamente de exortar as pessoas. Olha, a verdadeira religião é buscar a Deus em espírito e em verdade. É você colocar a sua vida em adoração a Deus. É você glorificar a Deus. Na pobreza, na riqueza, na saúde ou na doença, que a gente aprenda que esse é o centro. Deus é digno de toda a glória. Glorifiquemos, pois, a Deus. Nós lidamos com esse tipo de coisa antropocêntrica, a religião utilitária, pessoas que procuram a Deus apenas para resolver seus problemas, não para adorá-lo. A própria espiritualidade antropocêntrica, algumas parecem muito espirituais, mas na verdade é uma coisa que andou muito em voga, e acho que anda ainda, né? Os coaches aí, a religião de autoajuda. Faz sucesso essas coisas, não? As pessoas buscam a Deus buscando autoajuda. Eles estão visando quem? É a glória de Deus? Não, eles estão visando o benefício deles, ou seja, a própria glória. O que os salmos dizem? Não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Que Deus seja glorificado. O eu não importa. Mas é algo que é muito buscado. A autoajuda, o bem-estar emocional, no lugar da glória de Deus. Nós lidamos também com a adoração como espetáculo. As pessoas confundem emoção. Você vai lá, tem muitos recursos instrumentais, pessoas muito bem preparadas para cantar, para tocar. Talvez peças teatrais, geralmente são muito ruins, mas alguns vão lapidando, vão aprimorando, né? Mas, são meios da gente adorar, de pregar o evangelho. Por que não o mais simples e objetivo? Porque essas coisas, na verdade, elas provocam um certo grau de emoção. A intenção é comover. E o ser humano tem a tendência de confundir espiritualidade com emocionalidade. Quando alguma coisa mexe muito com os nossos sentimentos, às vezes nós pensamos que aquilo pode ser algo espiritual. Mas o que a gente vê, via de regra, nessas circunstâncias é que o homem está sendo glorificado. Mais uma vez, ele está visando o homem. Ou quem está lá fazendo, tocando, ou quem está ouvindo. Pouco importa se Deus se agrada. Para falar a verdade, muita gente nem presta atenção na letra daquilo que é cantado. E eu vou dizer uma coisa, tem muita coisa que é cantada por aí que é totalmente herético. É uma aberração. Mas que diferença faz? Se eu não estou nem prestando atenção na letra. Se o que importa para mim é o som. Se aquilo me emociona, tá bom. É assim que muitos agem, né? Mas precisamos tomar cuidado com essas coisas. Música, emoções, estética, sem a devida reverência a Deus, é verdade. Os salmos confrontam isso também. O mesmo Salmo 51, no versículo 17, diz que Deus ama um espírito, um coração quebrantado. Isso agrada a Deus. Isso exalta
a Deus, louva a Deus. Nós somos chamados por Cristo, e a palavra de Deus nos chama a isso, a nós nos voltarmos a Deus, para uma verdadeira adoração. Tudo é para Ele. Se nós não tivermos o entendimento de que todo louvor, toda honra e glória é devida a Ele, Ele é quem tem que ser glorificado, nós vamos estar no caminho de uma religião deturpada, falsa até. Observa tudo que Jesus fez. Observa o que a palavra de Deus ensina. E nós vamos encontrar o caminho, o modo certo, a coisa certa a ser feita. Que a minha vida, a tua vida, seja como for, possa glorificar a Deus de verdade. Na beleza da santidade. A beleza da santidade de Deus. Nós contemplemos isso, a beleza da santidade dele. E que a nossa própria santidade possa refletir uma adoração, uma devoção verdadeiras a Deus. Obrigado. Que Deus abençoe sua palavra. Desculpem, eu me estendi um pouquinho mais hoje. Tá? Exigiu, e eu vou falar uma coisa. Eu deixei alguns versículos de fora, tá bom? Por misericórdia a vocês e o calor aí. Mas que Deus seja glorificado nisso também. Espero que seja de bom proveito para todos nós. Vamos cantar um hino, encerrando o nosso culto de hoje. Antes, gostaria da oportunidade, alguém tem alguma palavra à igreja? Se você entendeu a verdadeira necessidade da sua alma de entregar sua vida ao Senhor, confiar em Cristo como seu Salvador, se entregar a Ele para realmente ser ligado a Deus e você poder adorar a Deus verdadeiramente. Se houver alguém no nosso meio, gostaria de declarar isso, faça isso. Se algum irmão tiver alguma outra palavra, a igreja também, fique à vontade. Não temos? Então nós vamos orar.